Aí o colega pergunta assim, doutor, eu moro no imóvel há uns 20 anos, meu avô comprou aquele imóvel, tá comigo, teve um escritório, um contrato de compra e venda que foi passado de um para outro, de um para outro, de um para outro, chegou para mim, e aí? Eu tenho direito a fazer uso campeão? Bom, uso campeão não, mas talvez a uso capião você tenha. Então, bem-vindo ao programa Locação em Foco, agora num formato diferente. Sejam bem-vindos. Se você está caindo de paraquedas aqui na TV Cresce, se inscreve, deixa seu like, seu like é muito importante para ajudar a compartilhar esse vídeo. E também, se você quiser conversar comigo, quiser tirar alguma dúvida, aqui no link aqui embaixo, vai ter o meu Instagram, você pode me chamar lá, a gente conversa. E também, gente, se inscreva nos meus canais do YouTube, o Teófilo Belcati e o Minuto Tributário que está aparecendo aqui embaixo, ok? Vamos falar agora um pouco sobre modalidades de uso capião. Eu comecei falando na aula passada e eu vou voltar agora falando um pouco mais sobre esse assunto, porque uso capião nós temos várias modalidades. Inclusive, as pessoas acham que só existe modalidade judicial e extrajudicial. Ah, mas vamos fazer no cartório que é melhor. Nem sempre no cartório é melhor. Nem sempre, até porque hoje, pelo menos até o momento da gravação deste vídeo, não existe uma lei que fala sobre o uso capião extrajudicial. Mentira, professor, o senhor é mentiroso. Não, não sou mentiroso. Se você olhar, não tem uma lei, você tem uma resolução do STJ. Resolução do STJ regulando mais ou menos o procedimento do cartório. Você não tem uma lei feita pelo Congresso, promulgada pelo presidente da República. Até o momento dessa gravação aqui, não, tá? Pelo menos eu desconheço. Logo, nem sempre a uso capião feita no cartório, ela vai auxiliar da melhor forma. Então, quando ela é feita no cartório, também vai adequar as modalidades de uso capião. Mas, quando a gente usa no judiciário, ali eu tenho um pouco mais de cautela. Isso porque o juiz ele pode extinguir a sua uso capião, ele pode julgar improcedente a sua uso capião. Coisa que no cartório, não necessariamente ele vai fazer isso, vai ser o procedimento de reconhecimento da propriedade imobiliária. Então são dois caminhos diferentes, ok? Aí vem mais uma pessoa e fala assim para mim, professor, mas existe uma prefeitura que está com programas de regularização. Veja corretamente qual é o programa de regularização da prefeitura. Isso porque existem prefeituras que fazem o programa de regularização só do IPTU. Tem prefeituras que fazem regularização de lotes fundiários, tem regularização de várias formas, mas não necessariamente que ele vai te transferir a propriedade de um imóvel que era de outra pessoa. Até porque você tem dentro do direito registral um princípio chamado princípio da continuidade do registro. Ou seja, somente quem tem a propriedade de um bem pode estar passando a sua propriedade para o próximo. Então não seria possível alguém que não tem essa propriedade do imóvel estar passando essa propriedade para quem não tem, que é o caso da prefeitura. Ah, mas a prefeitura manda na cidade. Não, a prefeitura não manda na cidade, ela não pode ir contra a lei. Tanto é que, vamos supor assim, a prefeitura fez uma lei falando de regularização de imóvel passando a uso capião. Tá. Aí, um antigo proprietário daquele imóvel, ele se sentiu ofendido nessa relação e entrou com uma ação para anular essa lei. Uma ação declaratória de inconstitucionalidade, aí no caso seria uma ação de arguição de descumprimento do preceito fundamental no STF, vai ver qual que é a melhor modalidade. E a chance de conseguir existe. Porque por mais que a prefeitura tenha essa possibilidade de estar regulando questões urbanas, ela não pode estar passando propriedade. Então, muito cuidado nisso daí, certo? Então vamos começar falando agora aqui no slide sobre a uso capião especial urbana. A gente começou a falar um pouco de uso capião algumas modalidades na aula passada, vamos falar um pouco agora da uso capião especial urbana. Ela é feita para a área de até 250 metros quadrados, ou seja, imóveis pequenos de até 250 metros. Agora, você tem que ter como requisito 5 anos ininterruptos de posse sem oposição, tem que se utilizar daquele imóvel para a sua moradia ou a moradia da sua família, e tem que ser um único imóvel, ou seja, você não pode ter um outro imóvel. E aqui, o artigo 183 do Código Civil, ele vai falar o quê? Aquele que possuir como sua área urbana até 250 metros quadrados, por 5 anos de forma ininterrupta e sem oposição, utilizando para a sua moradia ou da sua família, adquire o domínio desde que não seja proprietário de outro imóvel urbano ou rural. Ou seja, você tem que ter o único imóvel, você tem que estar usando como moradia, você não pode estar usando para um comércio, e o imóvel que você está há 5 anos com 250 metros quadrados. Aí vem para cá, chega o cliente no seu escritório e fala assim, doutor, eu tenho um imóvel 250 metros quadrados, eu estou com ele há 5 anos, mas eu tenho outro imóvel na praia também. Posso fazer uso capião? Não. Aí você já não pode fazer uso capião.
Olha, eu uso aqui uma sala comercial faz mais de 15 anos, é uma sala pequena de 20 metros quadrados, não tenho oposição, não tenho nada, eu sou o único dono dela, é o único imóvel que eu tenho. Posso pedir uso capião? Também não, porque aquilo é um imóvel comercial, não é imóvel para moradia. Então, você vai ter como imóvel residencial, o tempo do Animus Domini, que são 5 anos. Você não se lembra que é o Animus Domini? Olha a minha primeira aula de uso capião que você vai lembrar. E depois tem que ser um único imóvel, então você não pode ter outro imóvel. Voltando aqui para a lei, o artigo 1º, o parágrafo 1º, ele vai falar o quê? O título do domínio e a concessão de uso serão conferidos a homem ou mulher ou a ambos, independente do estado civil, ou seja, se eu tenho uma união estável, ele vai concedido para um, para outro, para ambos. Este direito não será reconhecido ao mesmo possuidor mais de uma vez, ou seja, só uma vez ele pode ser concedido. Os imóveis públicos não serão adquiridos por uso capião. Vem para cá. Quando eu falo que os imóveis públicos não são adquiridos por uso capião, isso aqui é praticamente chovendo molhado, porque nenhum imóvel público ele pode ser alvo de uso capião. Às vezes chega algum cliente no escritório e fala assim, doutor, eu estou com um imóvel aqui que eu tenho há 20, 30, 40 anos, isso acontece. Meu pai, meu avô, meu bisavô construiu lá, a gente mora, não tem escritura. Aí eu vou olhar, não tem escritura? Posso fazer uso capião de imóvel sem escritura? Posso fazer. Vou para via extraordinário, vou fazer. Ok, uso capião extraordinário. Mas vamos pensar numa coisa, o imóvel não tem escritura. Esse imóvel é um imóvel público? Ele está num imóvel público? Ele está numa terra pública? Ah, como assim? Toda terra é pública? Não, tem terra que não é pública, mas o registro daquela localidade é de propriedade da prefeitura, ou do estado, ou da União? Não, não é. É abandonada, terra de ninguém, terra devoluta. Então tá bom, então pode fazer. Mas tomar muito cuidado com isso. É como, por exemplo, tem um imóvel da prefeitura que está abandonado por muitos anos. Aí o pessoal entra, fica lá 10, 15 anos e quer pedir uso capião. Não, você está tomando uma reintegração de posse já, inclusive. Isso porque não pode ter uso capião de imóvel público. E pode ter algum programa do governo, daquele ente, que seja do caso da prefeitura, ou se o imóvel do estado, seja de quem for, dizendo que, olha, vamos regularizar esses imóveis que estão ocupados. Então, quem já está ocupado, esse imóvel aqui não é um imóvel que a gente usa, vamos fazer uma coisa chamada desafetação. O que é a desafetação? Eu transformo aquele imóvel público que não pode ser vendido num imóvel público que pode ser vendido, pode ser doado e, mediante lei, faz a doação. Ah, então depende do prefeito? Talvez uma iniciativa do prefeito, mas não é o prefeito que vai fazer. Você depende de lei, então vai para a Assembleia Legislativa, para a Câmara dos Vereadores. Mesma coisa, um imóvel que for do Estado. Você tem um imóvel do Estado de São Paulo que está ocupado, um prédio. Ok. Pode-se ter uso capião pelos invasores? Não, não pode ter uso capião. Ah, mas o governo está querendo fazer a doação, o governo do Estado. Ok, ele vai transformar aquele bem em um bem desafetado e a partir disso ele vai fazer o quê? A doação para aquelas pessoas. Você entende? Então não é uma uso capião, são coisas bem diferentes. Vamos voltar para o slide agora? O artigo 1240 do Código Civil ele vai dizer aquele que possuir como sua área urbana de até 250 metros sem oposição por 5 anos ininterruptos ou sem oposição, utilizando-os para a moradia da sua família, adquirirá o domínio desde que não seja proprietário de outro imóvel urbano ou rural. A título do domínio, a concessão será conferida a homem e mulher e o direito previsto nesse artigo antecedente não será reconhecido ao mesmo possuidor mais de uma vez. Então aqui nós estamos fazendo aqui a leitura do Código Civil, que é praticamente um repeteco da Constituição Federal, que está o artigo 183 da Constituição Federal, tá? Agora, uma outra situação também que cabe ao uso capião, essa uso capião especial urbana por abandono de lar, que está no artigo 1240-A. Foi uma inovação pensando no seguinte, vem para cá. Pensem na situação que um casal está no imóvel, um deles se revolta, sai daquele imóvel e por 2 anos ele abandonou a família, abandonou o lar. Qual a penalidade que ele vai sofrer? Ele pode perder aquela propriedade para quem está morando. Mas é lógico, essa propriedade tem que ser reconhecida pelo meio da uso capião. Então, não é uma coisa automática. Ah, você está 2 anos e perdeu o imóvel para mim. Não, você tem que entrar com o uso capião. Se o cara entrar com o divórcio, você vai ter que fazer o uso capião. Num pedido de uso capião no divórcio não vai caber, porque é incompatível. Então, o óleo pega para capar. Teve abandono de lar, passou 2 anos, já procura advogado imobiliário e entra com o uso capião. É o uso capião especial por abandono de lar. Vamos dar uma olhada na lei para entender. Vem cá. Artigo 1240-A. Aquele que exercer por 2 anos ininterruptos e sem oposição, ou seja, 2 anos de abandono de lar, sem oposição, a pessoa que abandonou não falou nada, posse direta, continua morando no imóvel com exclusividade, eu só estou nesse imóvel,
sobre imóvel urbano de até 250 metros quadrados, imóvel pequeno, cuja propriedade dividia com o ex-cônjuge ou ex-companheiro. Então aqui, entenda, o ex-cônjuge ou ex-companheiro, entenda o que é casamento, união estável ou até mesmo, nos tempos mais modernos, união homoafetiva. Então tem essas três possibilidades que podem gerar a uso capião para abandono de lar. Contanto que alguém saia do imóvel, abandone o imóvel e o outro continue residindo no imóvel. Voltando para o slide aqui. Adquirirá o domínio integral, desde que não seja proprietário de outro imóvel, ou seja, tem que ser o único imóvel. E o direito previsto nesse artigo não será reconhecido ao mesmo possuidor mais de uma vez. Então temos mais uma modalidade aqui de uso capião para estar trabalhando. E a minha favorita, a uso capião ordinária. Artigo 242. Adquire também a propriedade imóvel aquele que contínua e incontestadamente com justo título e boa-fé o possuir por 10 anos. Vem para cá. Essa daqui é uma das modalidades que a gente mais usa no escritório. Por quê? Geralmente os imóveis, eles têm uma história. A pessoa não entrou lá do nada. Ela comprou aquele imóvel de alguém. Aí ela compra o imóvel de uma pessoa, está morando naquele imóvel durante, sei lá, quantos anos, e está passando, às vezes, de um para outro, mas você tem um documento, às vezes um contrato de compra e venda, contrato de cessão de posse, um contrato de gaveta, que mostra qual a origem da posse. Você entrou lá com um contrato, só não fez escritura do imóvel. Ah, mas por que não fez escritura de imóvel? Eu vou saber por que não fez escritura de imóvel, porque a pessoa não quis. Inclusive hoje, antes de vir para cá, eu também conversei com uma pessoa que comprou um imóvel há 4 anos e não fez escritura até hoje. Tem gente que não quer gastar dinheiro com escritura, não sei por quê, mas depois gasta com uso capião, né? Então, você comprou, não fez escritura, ou seu avô comprou, não fez escritura, aí passou para o seu pai, passou para você, e hoje você faz a uso capião. Por quê? Você tem a cessão das posses, você vai somando as posses desde daquele contrato originário, mas você tem um justo título. A pessoa que era o antigo proprietário, que estava na matrícula de imóvel, cedeu mediante contrato o imóvel para você, ou para alguém que você foi adquirindo, e você soma as posses. Esse é o uso capião ordinário. Aqui você tem por 10 anos, pode possuir outro imóvel, não tem problema, mas tem que ter um justo título, está lá de boa fé, não pode ter uma posse precária, e o ônibus domini de 10 anos, certo, gente? Então, temos aqui uma última situação para mostrar para vocês, dá uma olhada aqui. Uso capião ordinário decorrente de registro cancelado. Artigo 1242, parágrafo único. 5 anos no imóvel, se houver sido adquirido onerosamente com base no registro constante do respectivo cartório, que foi cancelada posteriormente, desde que os possuidores nele tiverem estabelecido sua moradia ou realizado investimentos de interesse público. E aqui o artigo 1242, ele vai falar o quê? Que adquire aquele que tem incontestavelmente com 10 anos, parágrafo único. Isso que me interessa, parágrafo único. A redução do prazo de 5 anos, então ele deixa de ser 10, vai para 5. Se o imóvel foi adquirido onerosamente, ou seja, foi comprado com base no registro do respectivo cartório, cancelada posteriormente. Ou seja, ele fez o registro no cartório, mas foi cancelado por alguma razão esse registro no cartório, por algum problema que ele tinha. Mas ele continuou morando depois do registro por 5 anos e com esses 5 anos não teve oposição. Aí ele pode fazer essa aquisição da uso capião por registro cancelado. Ninguém nem imagina que isso existe, né, gente? Então é uma modalidade que ninguém nem imagina que existe. Essas são as principais modalidades que a gente hoje está trabalhando. Existem outras modalidades, como o uso capião coletiva, uso capião especial rural, mas eu estou trazendo aqui para vocês as principais que nós utilizamos no decorrer dos dias, né, no dia a dia, para que você tenha uma noção hoje, para quando chegar o cliente no seu escritório, na sua imobiliária, você sabe o que explicar para ele, sabe o que apresentar para ele. Então, se você gostou do vídeo, deixa seu like, compartilha para mais pessoas. Quer conversar comigo? Me chama no Instagram. Obrigado a todos e foco nas locações.